Oi, meus amores, oi, meus meninos, minhas meninas, meus nenex, minhas maravicleusas. Gente, eu já fiz um vídeo aqui que eu falei sobre as três Marias. Maria Quitéria, Maria Mulambo e Maria Padilha. Gente, esse vídeo foi simplesmente maravilhoso. Aí uma filha de santo falou assim: mãe, conte a história de uma outras pombogírias, de umas mais velhinhas, mas conta uma história popular, mãe, não essas histórias fake news. Falei, meninas, nenhuma história é fake news. Realmente foi contada, mas a gente conta um ponto e vai ali aumentando um ponto. E por isso as histórias de entidade são simplesmente maravilhosas. Vou contar uma história de uma pombogíria que ela é bem idosa, mas ela é simplesmente o mover da macumbaria. Você já viu falar de Dona Cacurucaia? Já? É uma das pombogírias mais velhas. Conta-se a lenda que essa moça, ela era muito macumbeira. Essa moça, ela só precisava de algumas palhas, de alguns cabelos de milho, de alguma coisa, e ela fazia magia. Então, mas ela não podia se expor, pois ela era uma camponesa e naquele tempo fazer magia ia para fogueira. Então Cacarucaia fazia suas magias escondida lá na floresta, como viviam os camponeses da época. Mas a realeza descobriu Cacarucaia. A realeza descobriu seu mover de energia. Ela fazia coisas incríveis. Ela era uma excelente parteira. Ela era uma excelente curandeira. Ela era uma excelente ouvinte. Ela era uma excelente conselheira. Então a fama de Cacarucaia se espalhou. Mas na cidade, para o azar ou para a sorte de Cacarucaia, chegou uma moça que também era da magia, só que mais escurinhas. Mas Cacarucaia não se abalou, continuou com seu mover de energia. Conta-se a lenda que era uma moça lindíssima, cabelo escaracolado, muito bem acentuada em seu corpo, e ela era encantadora, mas ninguém se atrevia a namorar a bela Cacarucaia. Por quê? Porque ela não era flor que deveria se cheirar. Pois depois de velha que eu conheci a rosa do deserto negra. Porque quando eu era criança, minha mãe dizia para mim: sua neguinha, você não é flor que se cheire. Graças a Deus que Deus não fez uma florzinha preta, né, neguinha? E eu achava aquilo máximo. Achava o máximo, porque eu gosto da arte de magiar. E quando a minha mãe dizia que eu não era flor que deveria cheirar, eu gostava, porque eu sabia que eu dava nó em pingo d'água. Mas voltando à história de Cacarucaia. A moça linda dos cabelos compridos, bem acentuada, morena mais escura do que cor de jambo. Para quem é do Pará, que a gente conhece jambo. Vamos dizer que era uma canela com um pouquinho de cravinho. Entendeu, né? Então, essa outra moça resolveu se coliar, fazer uma parceria, dizemos assim, com Cacarucaia. Então, a Cacarucaia era uma moça sábio, esperta, mas se fazia de bobinha. Então, ela percebeu que essa moça estava lhe dando o famoso golpe. Estava aproveitando da sua sabedoria. Estava se aproveitando do seu entender, do seu compreender, do seu mover de energias. Então, Cacarucaia resolveu aprontar com a bruxa que havia chegado na cidade. Mas Cacarucaia mexeu com a pessoa errada, falsa, dissimulada, armou uma emboscada para Cacarucaia. Então assim foi feito, e assim a bela moça, que era a queridinha de todo mundo, passou a ser perseguida, passou a ser marginalizada. E então, expulsa da cidade, Cacarucaia andou de vilarejo em vilarejo.
Na época, aconteceu uma pandemia, uma doença desconhecida. Cacarucaia, que já não tinha família, já não tinha ninguém, com seu poder de magia, ajudou a salvar muitas vidas. Mas foi acometida a doença. Por já andar na rua, por já estar passando por frio, fome e outras dificuldades, ela veio a falecer. Quando a moça faleceu, houve um clamor, houve um sofrimento muito grande pela população menos favorecida, pois a moça era a rainha do macerar, a rainha do mover, a rainha do aconselhar, a rainha do ouvir. E assim partiu a linda moça Cacarucaia, deixando sua história no mundo. Anos depois, séculos depois, ninguém sabe dizer a data certa. Cacarucaia veio em terra numa mesa de umbanda, numa gíria de umbanda, numa mesa espírita. Veio dizer que ela estava em terra para fazer o mover, para fazer novamente tudo aquilo que ela sempre fez e sempre amou, que foi ajudar, foi fazer magia, foi mexer no mover. Então, assim, hoje, Cacarucaia é conhecida como uma pombogíria bem antiga. Filhos de Cacarucaia têm uma sabedoria nata. Filhos de Cacarucaia adoram ouvir, ensinar, prestar atenção. Filhos dessa pombogíria fala pouco, mas faz muito. Eita, lelê! Eu conheço uma filha de Cacarucaia. Gente do céu! É uma pombogíria maravilhosa. Sabe, aquela que dá colinho, aquela que dá puxão de orelha, aquela que ensina, aquela que disciplina. Esta moça é realmente uma verdadeira mãe. Mãe, dona de casa, empresária e umbandista. Esta é uma história que me contaram da doce Cacarucaia. Vou contar para vocês muito causos, vou contar para vocês histórias que me contaram, histórias que vivi, histórias que coletei. Gente do céu, a magia é linda, a umbanda é simplesmente maravilhosa. Vamos macumbar, vamos escutar, vamos aprender, vamos ter certeza. Tem certeza? Nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos guardiões astrais. Teve gente que veio muito antes da gente e hoje nos rege, nos guarda, nos ensina, nos equilibra e nos disciplina. Mãe, dona de casa, empresária e umbandista. Eita, lelê! A umbanda é o mover. Esta energia é que me deixa de pé.